Hoje eu estou aqui para ajudar você a escolher o seu notebook. Eu não vou ficar trazendo dados muito técnicos nem nada do tipo. Meu objetivo aqui é claro e certeiro. É você que está procurando um notebook básico para uso do cotidiano, para coisas como navegar na internet, usar Word, PowerPoint, Excel, essas coisas mais básicas de um trabalho de escritório, para estudos ou uso residencial. E por quê? Porque, claro, tem uma infinidade de notebooks. Eu poderia falar aqui daqueles super caros que custam mais de 10 mil reais, mas aí perderia o foco, que é o custo-benefício. Então eu vou tratar aqui de como você vai escolher um aparelho que seja relativamente barato, mas sem dar um tiro no pé, sem comprar aquele que vai ficar travando em questão de poucos meses, ou que você compra e já se arrependa logo em seguida. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que observar é o processador. É uma coisa mais importante talvez do seu notebook. O processador, não sei se você sabe, mas existem duas marcas principais, a Intel e a AMD. A Intel, ela diferencia seus processadores do i3, i5 e i7. E assim, vai ficando cada vez mais forte. O i3 é o mais básico, o i5 melhor e o i7. Tem alguns mais básicos ainda, que é abaixo do i3 que eu já nem recomendo. São o Celeron, o Pentium, são processadores ainda mais básicos, então esquece. A não ser que você queira, assim, não tenha dinheiro nenhum, assim, tem que comprar o mais barato possível, aí você cogita. Senão você já pega um i3. Os Ryzen da AMD, aí tem a mesma coisa, tem os Ryzen 3, o Ryzen 5 e o Ryzen 7. Aí vai da sua escolha, o Ryzen 7 já é algo assim um pouco mais, bastante processamento. O 5 é o melhor custo-benefício, geralmente, e o 3 é o mais básico, só que já vai atender a maioria das pessoas. Só que não só isso. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem muita gente leiga que não entende nada de informática, e eu desde novo gosto muito disso, então eu entendo até que bastante dessa área. E tem muita gente que às vezes não sabe que esses processadores sempre sofrem atualizações. A mesma coisa de você falar, eu tenho um iPhone Pro. Mas qual iPhone Pro? É o 11 Pro ou o 16 Pro? Entendeu? Tem muita diferença. Os dois são um iPhone Pro, mas um foi lançado agora, o outro foi lançado há 5 anos atrás. E é muito mais fraco que o novo, tem muito menos coisa. Então, você tem que observar isso também. Os processadores da Intel já estão ali na sua 14ª, 15ª geração já, praticamente. Então, e tem pessoal vendendo notebook por aí na internet com processadores de 7ª geração, de 8ª, de 10ª, já são bem ultrapassados. O 10º ainda até que vai, mas eu recomendo ali só da 12ª em diante. E como você vai observar isso? Geralmente no processador, quando você pesquisar na internet ou for comprar numa loja, vai estar lá o Ryzen 5, por exemplo. Vai estar um número na frente, ou da Intel, o i5 12500, ou o i7 12700, exemplo, só exemplo. Mas daí o 13 vai estar 13700, da 14ª vai estar 14700, entendeu? Então, processador é a primeira coisa que você tem que olhar para não dar um tiro no pé. Você pode comprar um super antigo só porque é o Ryzen 7 ou um i7 e pode ser uma porcaria porque é muito antigo. Será que dá para dar um exemplo, com o nosso? Dá, vamos mostrar aqui o nosso. Ótima pergunta. Aqui, esse é o nosso, é um Acer. A gente já tem até vídeo no canal tratando dele. Então não vamos ficar se atentando tanto a ele. Mas ele tem um Ryzen 7. Pode ver aqui que é um dos melhores Ryzen. Agora tem o 9 também. Tem o i9 e o Ryzen 9. Que é mais o entusiasta ainda, que é aquelas pessoas que querem o melhor que existe, sabe? Então, só que o 7 já é assim, muito acima da média, então não precisa mais que isso. Só que esse aqui, se você puder mostrar de novo, não só tá 7, mas ele mostra de qual geração que é da geração 5000. Os Ryzen, atualmente, eles têm... uma das últimas foi a 5000, daí em seguida, depois eles lançaram alguns 6000, mas foi muito pouco e já tá na 7000. Só que os 5000 já são bem atuais também. Eles foram lançados há pouco tempo e são muito bem desenvolvidos. Então, os 5.000 em diante já é o que a gente recomenda. Daqui para trás também não, os 4.000 em diante não, da 4ª geração, né? Que já estão ficando bem ultrapassados. Então, da Intel, a partir de qual geração que é melhor? Da 12ª, eu acho, da 12ª em diante. E a AMD da 5ª geração em diante, que é os 5.000. Da Intel vai ser os 12.000 em diante. Os que aparecem 12.000, não sei o que lá. Então é isso, processador. Aí, memória RAM, 8 GB, batata. Se você comprar com 4 GB, você vai passar dor de cabeça, a não ser que dê para comprar depois, que dê para expandir, que algum notebook não deixa você abrir e colocar, que não tem espaço para colocar a memória. Mas os que deixam, dá para você comprar com 4 e depois comprar mais memória e colocar, beleza? Mas se você não entende, é melhor já comprar com 8, para garantir, né?
Esse aqui a gente comprou com 8, só que a gente expandiu, colocou até mais. Por quê? 8 é o básico, assim, para hoje. Menos do que isso é impossível. Só que já vai atender para as necessidades básicas. Mas daí, se você quer algo a mais, é bom já você comprar um com 16. Ou comprar um que dê para expandir, trocar, né, a memória, para colocar 16, porque, assim, é o feijão com arroz de hoje é 16 GB. Então, se você comprar menos do que isso, pode se arrepender. E dá pra ver também? Oi? Dá pra ver também no notebook? Não, esse aqui vem com... Dá, só que teria que abrir. Então, esse aqui vem com 8 GB, a gente abriu, porque a gente expandiu, né? Ele vinha com 8, só que daí eu tirei uma pecinha de 4, uma memória de 4, e peguei e coloquei uma de 16 aqui no lugar. Então, ele tá com 20 GB de RAM. Então, assim, é até um pouquinho a mais do que o recomendado, que é os 16 para hoje em dia. Mas, assim, o básico é 8 GB, que já vai te atender bem. Se você quer um pouco a mais, que diria o meio termo, o custo-benefício seria 16 GB, só que já é um pouco mais difícil de encontrar. Já começa a ficar um pouco mais caro. SSD. Tem que ter SSD os notebooks. Não compre notebook com HD, porque a diferença é brutal. Às vezes o notebook é bom, e só por ter HD ele fica travando. Na minha esposa mesmo que está gravando aí, ela tinha um notebook pretinho antes da Acer, que veio com HD. Ela estranhou que na primeira semana já estava travando. Eu comprei um notebook, já estava travando, falei, gente, como assim? Exatamente, é um negócio novo, como que vai ficar travando? Então esquece HD, só que a maioria das empresas já está fabricando com SSD, então nem precisa se preocupar muito com isso. Mas fica atento, não vai comprar um notebook só com HD. Veja se tem SSD, porque é o que vai fazer a diferença e ele ficar muito mais rápido. E daí outras coisas, tela, compra um com tela IPS, ou alguns chamam WVA, dependendo da marca, ou alguns chamam VA mesmo, a tela que já são qualidade melhor, porque tem a tela TN. A tela TN é a mais basicona e ela distorce. Então, se você abre um pouco a tela ou fecha um pouco a tela, a imagem vai ficando esbranquiçada ou escurecida. Você já deve ter notado isso em algum notebook, certamente. Você olha um pouco de lado, um pouco de baixo, um pouco de cima e fica totalmente distorcida a cor. E esse aqui tem tela IPS, que já é uma tecnologia assim bem melhor de telas padrão. Mostra aí, amor. Ah, tá. Vamos mostrar aqui. Vamos ver se ele vai... Aí, ó, ele iniciou. Só por ter SSD, você viu a velocidade para ele iniciar. Já abriu, já. Extremamente rápido. Então, e a tela dele não distorce praticamente nada. Então, não compre tela que for TN, tá? Compra só... Então, mesmo que a gente, movimente aqui o ângulo, ela fica boa. A cor não perde quase nada. E olha que essa aqui não é uma tela assim top de linha, não. É só uma tela IPS, que é uma tecnologia boa. Mas se for comparar com alguns, tem tela bem melhores. Inclusive tem as telas OLED, mas aí já foge do custo-benefício. Porque tela OLED são caríssimas. Então o notebook que vai ter essa tecnologia vai custar aí de 5 mil para cima no mínimo. A maioria vai estar perto de 10 mil para cima. Essa tela OLED seria mais pra quê, assim? É pra quem quer muita qualidade visual ou pra quem trabalha, por exemplo, com edição de imagem, edição de vídeo, profissionalmente, precisa de perfeição nas cores, porque ela entrega muita cor. Então você consegue trabalhar com mais definição. Não que uma tela IPS não pode ser fabricada com uma qualidade excepcional. Tem, inclusive, algumas telas normal, LED, assim, que tem qualidade excepcional. Só que as OLEDs, geralmente, já por padrão, já são excepcionais. Então, é só nesses casos, mas já foge do custo-benefício. Então, vocês entenderam, né? Processadores, tenta pegar essas gerações mais novas, que eu já falei. Memória RAM no mínimo 8 GB, mas recomendo 16. Armazenamento tem que ser SSD, esquece HD. E quanto mais, melhor, né? Se for 512 pelo menos, ou 1 TB, já tenta pegar com 1 TB. E a tela, só em último caso pegar TN, se você não se importar muito. Mas dá muita diferença para uma tela boa. E daí tenta também pegar notebooks que tem bastante porta. Já tem um USB tipo C, esse aqui já tem. Pode até mostrar aqui do lado, ó. Ele já tem um USB tipo C. Além das USB normal, aqui o cabo para HDMI, aqui de conexão de rede, quase ninguém usa hoje em dia, né, por causa do Wi-Fi. E carregador, mas enfim. Os cabos de celulares, né, cabos novos, é tudo USB-C. Então, assim, se você não tiver um notebook com uma entrada dessa, tem que ficar usando adaptador. Então esse aqui já é uma mão na roda, porque ele tem tudo. Inclusive, foi por isso que a gente escolheu esse notebook aqui, porque ele tem tudo que o notebook básico, mediano, teria que ter. Ele não é aqueles notebooks super caros, e é isso que a gente recomenda. Se você quer um custo-benefício, tenta se atentar a essas características. Se você quer alguma recomendação, eu posso recomendar 2 aqui. O primeiro é o da Samsung, que se chama Galaxy Book 4.
tem o Book 4 Pro, o Ultra, o Book 360. Só que tem o Galaxy Book 4. Só isso, não tem nenhum nome na frente. E esse daí é o melhor custo-benefício, porque ele entrega tudo de bom, assim, qualidade de construção, tela boa, quantidade de memória, processadores já são da 13ª ou 14ª geração. Então, assim, tudo que o notebook precisa, que eu tô falando aqui, ele já tem. E ele começa lá nos R$2.000 com o i3, que vai até uns 5.000 praticamente, com os i7. E tem alguns até com placa de vídeo dedicada, que daí para quem precisa mais de poder de processamento gráfico, né? Ou para jogar, ou para quem trabalha com edição, essas coisas, ou software 3D, para arquitetos, etc. Então, o Book 4 é uma excelente opção, e se ele existisse na época que a gente comprou esse aqui, eu teria comprado ele, porque eu acho que ele até ganha alguns pontos, é muito parelho com esse Acer aqui, Aspire 5, e que é outra recomendação. Os Aspire 5 da Acer, ele geralmente tem todas essas características que eu tô falando, e vai te atender também super bem. Então não precisa se preocupar você comprando um desses, e é só olha os requisitos lá, porque às vezes pode ser algum modelo antigo que está à venda em algum lugar, né? Principalmente em loja física, é muito comum o pessoal deixar produtos de 3, 4 anos atrás lá vendendo. Então toma cuidado, mas é um excelente produto. E um terceiro, assim, para quem às vezes quer um preço melhor, muitas vezes tem um da Positivo, que eles pegaram tudo de bom que esse Acer aqui tem, que são os Ryzen de nova geração, de geração 5000, né? Que eu expliquei para vocês, e pegaram uma tela boa, etc. E montaram um notebook, porque viram que esses daqui estavam dando muito certo e fizeram com um bom custo-benefício. Então, a Positivo, geralmente, antigamente, o pessoal falava muito mal, que era só coisa ruim que eles fabricavam, né? De má qualidade, ou com peças ultrapassadas, ou caras, mas eles estão fazendo agora uns notebooks bem legais com bom custo-benefício. A gente não usou um desses ainda, mas em relatos de pessoas na internet, bastante gente falando que é um bom custo-benefício também. Então, fica aí essas 3 dicas, mas eu, assim, minha opinião pessoal pega um Aspire 5 ou pega um Book 4, que é o que eu escolhi, que é o que eu escolheria para usar no dia a dia mesmo. E até uma opinião pessoal, depois de usar isso aqui um bom tempo, eu digo que, sim, é excepcional. Não precisa mais do que isso, a não ser que você tenha algum objetivo específico, tá bom? Então, se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho. A gente posta sempre vídeos aqui toda semana, vários vídeos por semana, para ajudar você a fazer boas escolhas e não ficar perdendo tempo girando a internet atrás de algo que você está querendo comprar, no caso, um notebook, certamente. E também, se interessar por algum desses modelos que a gente citou, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, porque comprando por lá, você ajuda o nosso canal e também vai encontrar bons preços. Certamente você vai encontrar aí preços bem abaixo da média para poder fazer essa compra e no final ter esse custo-benefício. Bom, é isso, até a próxima e um forte abraço.